partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: a respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia, de fato, não tenho nada que escrever a vocês. Sei que estão querendo ajudar e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Eu disse que vocês estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animada com a boa vontade de vocês. Meus irmãos, o capítulo 9, ele é a continuação e a conclusão dos assuntos que Paulo começou no capítulo 8 da carta, tratando da contribuição que seria destinada aos irmãos da Judéia. E logo após fazer todo aquele encorajamento para os irmãos com respeito à contribuição, com respeito a eles usarem esse gesto solidário para os irmãos mais necessitados, agora no capítulo 9 ele vai fechar um pouco esse assunto com os irmãos, apresentando o plano que ele tem sobre de que maneira essa coleta vai acontecer. Aqui no versículo 1 e 2 é muito interessante você notar quando o apóstolo menciona que esses irmãos eles foram desde o começo, ele menciona que desde o ano passado, desde o começo eles tinham uma boa vontade imensa em poder oferecer essa ajuda para os irmãos, e ele disse que os irmãos da Macedônia ficaram contagiados pela boa vontade que esses irmãos aqui demonstraram. E o primeiro aspecto que eu observei aqui, meus irmãos, é que a boa vontade, essa força nossa de querer fazer alguma coisa, ela é contagiante. Existem duas coisas que podem contagiar o crente. O primeiro é a má vontade e o segundo é a boa vontade. Irmãos, muitas vezes na igreja, a gente vai observar grupos que são com má vontade. A gente tenta fazer um projeto, será que vai dar? Será que vai? Será que não vai? Não sei. Acho que o pastor não orou, acho que ele está sem visão. E daí esse grupo da má vontade começa a contagiar. Aí fica um larga a mão de fazer, daqui a pouco o outro larga a mão de fazer também. Quando a gente vem, ninguém está fazendo nada. Então a má vontade contagia, mas mais contagiante ainda é a boa vontade. Quando alguém aplica o coração em fazer a obra de Deus, coloca no coração de Deus deve ser realmente o nosso objetivo, o nosso alvo, e começa a fazer, as pessoas são contagiadas por esse bom exemplo, são motivadas a fazerem mais, a fazerem melhor. Meus irmãos, nós que servimos a Deus, nós que tememos ao Senhor, nós devemos ser um povo de boa vontade. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Deve existir em nós uma atitude solidária, deve existir em nós uma atitude generosa. Deus que encontrou em nós um coração como o coração de Jesus Cristo. Ninguém que passou pelo Senhor Jesus ficou sem receber dele ao menos uma palavra. Assim deve ser nós. Aonde nós estivermos, nós somos a continuidade do ministério de Jesus. Então, aonde estiver um cristão, tem que ter socorro, tem que ter acolhimento, tem que ter amparo, tem que ter amor na prática. E essa boa vontade nos começa a contagiar. Você pode perceber na igreja, irmãos, que às vezes quando alguns projetos novos vão nascendo, é natural que a turma desanimada coloque descrédito logo no começo. Mas de repente um começa a fazer, o outro se envolve, o outro gosta e começa a fazer. Quando a gente vê esse sentimento, meus irmãos, de fazer algo para Deus, começa a contagiar, e as pessoas começam a se mobilizar para glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos ter um coração que tenha boa vontade. Irmãos, aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Então, se o meu irmão está passando frio, eu não vou orar para Deus mandar um anjo para colocar ele debaixo das asas dele para aquecê-lo. Senhor Jesus, dá um jeito. Guinaldo está aprovado, os cabelos dele estão caindo, Jesus. Manda lá um anjo para dar um jeito. Não, eu vou lá chegar nele, Guinaldo, posso te ajudar? O que está acontecendo? Você está estressado? Como que eu posso aliviar seu fardo? Irmãos, a gente tem uma tendência de delegar para Deus o que é papel nosso e pegar para nós o que é papel de Deus. E a gente tem que separar as coisas. Tudo aquilo que você pode fazer, você vai fazer. Senhor Jesus, abre uma porta de emprego para mim, mas fica dormindo até 10 horas da manhã. Não faz um curso. Não se profissionaliza.
Se você não é capaz de estar lá, Deus não vai te colocar lá. Então você vai estudar, sai desse comodismo em nome de Jesus, vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade, se prepara, porque o povo de Deus tem que ser um povo preparado. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Ah, não, eu vou confiar que Deus vai fazer o melhor para mim. Você vai ter o pior salário, o pior emprego e ter glória, porque Deus está sendo misericordioso com você. O que você pode fazer, você vai fazer. Então não delegue para Deus que é papel seu. Viu, irmãos? Muito cuidado. A gente está, Deus vai me apoiar de emprego, vamos falar no correr atrás. Não manda o currículo. Aí quando aparece uma oportunidade para trabalhar, não encaixa muito nesse perfil. Aí está a família passando fome em casa, as contas venceram, não encaixa. Vai orar, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Quando a água está no pescoço, irmão, você come até dentro. Então, faz a coisa certa. E às vezes a gente delega para nós o que é papel de Deus. A pessoa chegou na igreja, está lá e está cheio de carrapicho, cheio de pecado ainda. É Deus que vai trabalhar. E a gente começa, tem que entregar isso. Você tem que parar com isso. Ó, desse jeito você vai para o inferno. Irmão, quem faz a obra no coração do homem é o Senhor, não é você. Então, pelo amor do bom Jesus, não vamos confundir hábitos com vulgares. Diga para o irmão que está do seu lado, que é papel nosso, a gente vai fazer. Diga para ele. O que é obra de Deus, deixa que Deus faça. E a boa vontade é trabalho nosso. Vamos nos engajar, vamos nos mobilizar para fazermos o melhor. Amém, meus irmãos? Isso é importante. Vamos continuar aqui, versículo de número 3. Agora estou enviando estes irmãos para que não fique sem valor o elogio que eu fiz a respeito de vocês sobre esse assunto. Mas, como eu disse, vocês estarão prontos para me ajudar. Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo e não os encontrarem preparados, e isso vai ser uma vergonha para nós, que tivemos tanta confiança em vocês. E sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir. Meus irmãos, Paulo tinha uma preocupação muito grande com respeito aos irmãos, de que uma vez que eles se comprometeram, uma vez que eles assumiram o compromisso, uma vez que eles falaram, nós vamos fazer, e ele os elogiou por conta disso, no momento ali crucial eles deixassem Paulo na mão. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer é a gente começar uma coisa e não terminar. Irmãos, se existe uma coisa que paralisa a nossa vida, que faz com que a gente fique cada vez menos hábil, cada vez menos produtivo, cada vez menos entusiasmado e cada vez mais triste, é começar coisas e não terminar. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Quantos irmãos começaram a ler um livro novo sem parar? Por que parou? Para começar de novo vai ser mais difícil. Tudo que você deixa, rouba um pouco da sua energia. Quantos irmãos aqui de Filipe começaram um projeto e estacionaram ele? Começaram um curso e trancaram o curso. Começaram a estudar a Bíblia e pararam de estudar. Tinha um propósito de oração diário e largaram. E aí vão perdendo a força para fazer de novo. Tudo que você começa e não termina, deixa você mais fraco. Isso, meus irmãos, é para a vida. Isso diz respeito à nossa fé, mas também diz respeito a tudo na nossa vida. Cada sonho que você aporta é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Quantas coisas que você abandonou porque criticaram? Quantos projetos que você deixou para lá porque disseram para você que não ia dar? Quantas coisas na igreja que você estava começando e estava dando tudo certo e você parou porque alguém fez cara feia para você? E agora esse projeto não existe mais e você está aí triste, abatido, decepcionado, e você fala, meu Deus, eu não sinto nada, meu Deus, minha vida está de mal a pior. Sabe por quê? Muito projeto abortado, muito sonho abortado, muita coisa que você largou com medo do opinião. Mas o Senhor está falando para você, nessa noite pela palavra, é tempo de recomeçar aquilo que você abandonou. É tempo de voltar a fazer aquilo que você estava fazendo e estava dando tão certo.
Irmãos, cada vez que a gente vai deixando, e largando e abandonando, o abatimento vai tomando conta da nossa alma. A gente começa a ficar tristonho, começa a ficar abatido, começa a perder perspectiva, e começa a faltar em nós desejo de viver. Para que viver? Nada dá certo, eu não faço nada, minha vida não tem sentido. Irmão, Jesus morreu por nós. Ele deu para nós uma dignidade, Ele deu uma vida por nós, nossa imagem de Deus. Não aceite nenhum tipo de sugestão, seja da fraqueza da sua carne, seja de alguém que não acredita, seja até mesmo do teu adversário que não quer ver o seu desenvolvimento, de que as coisas não vão mudar, de que você não vai conseguir. Irmãos, Deus é o mesmo e a nossa capacidade vem dele. Coloque Deus nesse negócio. Aplique o seu coração nesse negócio e fala: Senhor, eu preciso conseguir, e vai ser por tua causa, Pai, pelo teu poder, pela tua capacitação, porque com isso eu vou glorificar o teu nome, Senhor. Quantos projetos, amor de Deus, quantas histórias espirituais que você deixou de escrever, porque você achou que não dava mais. Mas o Senhor quer te levar nessa noite para um caminho de excelência. Você pode glorificar o nome dele por isso? Aleluia. É tempo de desengavetar sonhos. É tempo de trazer de volta à existência projetos espirituais. É tempo de voltar a aplicar o coração na disciplina cristã, na leitura da palavra, na oração. Quantas vezes você começou um propósito de liquidação e parou? Quantas vezes você começou um propósito de intercessão e falou: não está dando, está tão difícil. Irmão, difícil fica a vida quando a gente desiste. Difícil fica a vida quando a gente abandona coisas que o próprio Deus fez nascer no nosso coração. Paulo não queria que essa igreja sentisse a frustração de ter se comprometido e de não ter realizado. E eu quero nessa noite falar para você, com convicção de que Deus está falando no seu coração: você precisa pegar de volta o que você deixou cair. Você precisa recomeçar. A sua vida ficou uma vida sem graça desde o dia que você parou. E o Senhor está falando para você: recomeça, que eu vou capacitar você. Volta a fazer, que o meu nome vai ser glorificado nesse negócio. Aplica o teu coração que vai dar certo. Aleluia. E aí você vai ver a boa mão do Senhor capacitando você. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 5. Por isso, achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta. E todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados. A ideia de Paulo, então, foi muito interessante. Como garantir que esse negócio ia dar certo? Ele antecipa a ida de alguns obreiros para que fizessem aquela mobilização, para que esses irmãos não abandonassem aquilo que eles haviam se comprometido a fazer. Irmãos, sonho que a gente sonha sozinho costuma ser apenas um sonho. Se você quiser que um sonho se realize, você tem que envolver alguém nele. Você precisa de ajuda. Paulo percebeu que se deixasse esses irmãos sozinhos aqui, a chance de dar errado ia ser muito grande. Então ele colocou pessoas à disposição deles para que eles concluíssem aquilo que eles começaram. Eu tenho algo para falar para vocês aqui nessa noite, algo muito importante. Talvez você não está conseguindo fazer porque faltou alguém que acreditasse em você. Faltou alguém que desse um empurrãozinho em você. Faltou alguém que falasse: eu vou te ajudar a fazer isso acontecer. E eu quero dar uma dica para você nessa noite: procure pessoas de Deus e envolva elas nos seus projetos. Aleluia! Às vezes Deus vai levantar ajudadores, intercessores, aonde você nem imagina. Irmãos, eu me recordo de uma experiência que eu tive lá no Jardim Esmeraldina, que foi muito interessante. Eu queria alguém que era um sonho que eu tinha, e até algo que eu pretendo fazer aqui ano que vem, se Deus permitir. Durante os estudos bíblicos, a gente tem a projeção dos versículos que eram usados no estudo, no telão, durante a pregação. Irmãos, mas eu não tinha tempo para fazer de jeito nenhum, tá? Não dava para conciliar essas duas funções. E eu me recordo que um dia eu tive um estalo, eu não tenho dúvida que Deus abriu os meus olhos para essa possibilidade. E eu perguntei para os irmãos: será que nós temos alguém aqui na igreja
para Deus? Irmãos, para minha surpresa, uma jovem da mocidade levantou a mão. Eu jamais imaginaria que aquela moça poderia fazer alguma coisa dessa natureza. Infelizmente, até os ministros às vezes olham para as pessoas e não veem o potencial delas. Porque muitas vezes a gente prefere esconder o leite, né? A gente, com medo de parecer exaltado, a gente não mostra os talentos que tem. Mas, irmãos, a gente deve mostrar o que a gente está apto a fazer. Tudo aquilo que você tem de talento, apresenta para o seu pastor, isso vai ser útil. Pode ser útil. Essa moça falou: pastor, conta comigo. Como eu sempre estou adiantado com os estudos, isso desde o começo do ministério. A mensagem de hoje está preparada faz 2 semanas. Eu mandava um e-mail para ela, e quando eu chegava no culto, estava aquele PowerPoint bonito, cheio de imagenzinhos, versículos todos bonitinhos ali, e a gente passou um ano, os irmãos tendo esse privilégio. Ninguém precisava ficar caçando na Bíblia o versículo que não achava. Quando o pastor estava falando, estava projetado lá no telão. E por que isso aconteceu? Ele envolveu alguém no projeto que eu tinha. Então, alguém aqui tem projetos pessoais? Quer tirá-los do papel? Glorifica o nome do Senhor Jesus, se você quer. Envolva pessoas da igreja. Tem gente talentosa no reino que vai te ajudar. Você crê nisso? Pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Então, envolva alguém naquilo que você está fazendo e vai dar certo. Versículo 6. Lembre disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua fé, conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, esses 2 versos aqui são um encorajamento de Paulo para que aqueles irmãos não oferecessem pouco nessa coleta que seria feita para apoiar aqueles irmãos. Queridos, a gente às vezes deixa o dinheiro se tornar um senhor na nossa vida. Irmãos, o dinheiro ele tem que ser para nós um instrumento para a gente exercer a nossa mordomia cristã, para a gente servir a Deus e para a gente viver com dignidade. Mas algumas pessoas ficam tão obcecadas por dinheiro que o dinheiro se torna o senhor das suas vidas. E por conta disso, a fé dessas pessoas, porque muitas dessas pessoas estão na igreja, acaba sendo prejudicada. Irmãos, nada que temos é nosso. Nada. Nada que nós temos é nosso. Até o dinheiro que a gente recebe vem do Senhor que nos dá o sustento. É Ele que dá a semente para aquele que semeia. Então, o nosso sustento vem dele. Então, quando Deus nos dá alguma coisa, Ele nos dá para administrarmos ela para a glória de Deus. E eu percebo aqui que pode encorajar os irmãos no seguinte sentido: o natural do ser humano é alinhar por baixo, é fazer menos. Mas quem é espiritual, quem conhece a Deus, quem tem permitido que Deus trabalhe na sua vida, alinha sempre por cima, quer sempre fazer mais. E no que tange a oferta, seja uma oferta de generosidade para socorrer alguém, ou seja aquela contribuição regular que nós fazemos na igreja, essa palavra ela é a mesma. E diz assim: quem planta pouco, colhe pouco. E quem planta muito, colhe muito. O que significa isso? De acordo com a nossa motivação de fazer mais para o Senhor, nós vamos estar criando um cenário para que as bênçãos de Deus, sejam elas espirituais ou materiais, também chegam proporcionalmente na nossa vida. Irmãos, às vezes a gente fala: eu vou ofertar pouquinho, porque vai faltar no final do mês. Mas não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se comprometa com responsabilidade, de acordo com aquilo que você resolveu no seu coração, porque até para ofertar a gente precisa de fé. E você vai ter proporcional. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, desde novo na fé: o dinheiro não é meu. O dinheiro é do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que me deu. E eu permito, meus irmãos, que esse dinheiro seja usado para Deus sempre. A gente passou uma experiência aqui no Aguinaldo, sabe disso, que essa volta aqui. Irmãos, meu cartão passou para tudo quanto foi canto. Foi aqui, foi cartão, foi cheque, a minha esposa sabe disso. Se a gente olhar para o lado, os danadinhos estão voando para todo lado. Mas eu falo: Senhor, é para a tua obra. Não é meu nada que eu tenho. E aí a gente lançou um desafio para os irmãos. Muitos compromissos nossos foram assumidos, o Aguinaldo sabe disso, antes de eu contar para vocês. Por que eu fiz isso? Irmão,
Irmãos, eu sei que Deus vai suprir, a obra é dele. Eu sei que Ele vai dar as condições. Se faltar do lado dos irmãos que se comprometeram, vai abundar do lado de cá, porque Deus não falha. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque eu tenho visto a bênção de Deus na minha vida nesse sentido. E não faço isso por barganha. Se Deus não fizer nada por mim, ainda assim eu sou devedor a Ele. Porque Ele já me deu tudo morrendo na cruz do Calvário por mim. Eu sou eterno devedor da bondade, misericórdia e benignidade desse Deus. Contudo, quando nós aceitamos o senhorio de Deus, Ele manda na nossa vida, Ele manda na minha casa, na minha família, no meu ministério, no meu dinheiro, no meu trabalho, Ele é o dono de tudo. Deus começa a interferir nas nossas coisas. E começa a acontecer coisas, irmãos, inexplicáveis. A gente não sabe de onde que acontece, a coisa chega. E quando a gente vê, irmãos, Deus vai suprindo. A minha esposa sabe disso. Eu trabalho por conta, é normal os meus clientes não me pagarem na data, ela sabe disso. E às vezes ela fala assim: ah, não vai pagar, como é que vai ser? Deixa que Jesus sabe. Aí no mês seguinte, irmãos, a gente contrata uma dívida que não estava programada. O cliente vai pagar perto da data do vencimento da dívida para cumprir aquela compra lá. Irmãos, a gente percebe Deus. Mas muitos irmãos são privados dessas experiências. Por quê? O bolso tem escorpião, a carteira tem uma jararaca e o coração ainda é aprisionado pelo dinheiro. A pessoa é nesse nível. Ela pode ajudar com R$1, ela dá 10 centavos. Ela pode ajudar com R$10, ela dá R$1. Ela pode ajudar com 100, ela dá 10. Ah, porque vai faltar. Oh, irmão, que mesquinha aqui. Deus não fica devendo nada para ninguém, meus irmãos. Conforme Deus vai abençoando a nossa vida, Deus não abençoa a nossa vida, meus irmãos, seja espiritualmente ou seja materialmente, para o nosso benefício. O que Deus faz a mais para nós é para a gente investir no reino dele, para que esse ciclo de avanço do reino seja contínuo. Então, quanto mais você dedica o seu coração e aplica em cada esfera da vida, a doação não é só a doação do dinheiro, é a doação da vida, do tempo, daquele descanso. Senhor, eu vou negligenciar um pouco esse meu descanso, esse meu sofazinho quente, para colocar minha cara no pó e orar pelos meus irmãos que estão sofrendo, irmãos, e aplicar toda a vida, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Você não pertence mais a si próprio, você pertence a Deus. E Ele deve ditar o modo como você vai conduzir a sua vida. Então aqui, Paulo é categórico. Se você planta pouco, você colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Quantos aqui querem viver a verdadeira prosperidade, que não é barganha com Deus, mas é ter uma fé pura, é ser senhor do seu dinheiro e ver Deus lhe socorrendo nas necessidades? Quantos querem isso? Aplique seu coração na vida de Deus. Eu lembro, irmãos, quando eu me converti, trabalhava no Rio de Janeiro, isso no ano de 98, virtual mesmo. Eu ganhava R$450 ali. R$450, eram 2 salários mínimos na época. Pouca coisa mesmo que eu salário mínimo. E eu lembro que o meu líder de jovens, pastor Jaderson Carlos, que hoje é pastor no Durinhos, na primeira igreja que eu pastorei, ele era o meu líder de jovens na época, e a gente queria lançar um jornalzinho na igreja, era uma novidade nessa igreja, não tinha naquele tempo. Malemar saiu clarinho uma vez por mês, né? A gente lançou boletim d'áreas lá. Irmãos, e eu lembro que o Jaderson deu a ideia de trabalhar em gráfico, eu sempre trabalhei em criação gráfica, então eu fazia o jornal, diagramava, escrevia as matérias, fazia tudo para o jornal e mandava imprimir. Isso aqui nunca o Jaderson perguntou quem pagava a impressão do jornal. Isso era o meu bolso, irmãos. Não tinha coragem de pedir para ele. Meu Deus, você é bom. E eu lembro que eu ganhava 450 e eu gastava 150 para imprimir 1000 jornaizinhos. Não esqueça disso. Aí quanto sobrava para o rapaz? R$300 por mês. E eu ainda dava o meu dízimo, ainda ofertava. Irmãos, mas eu tinha experiência na época que eu passava o mês inteiro com a carteira cheia. Todas as coisas que eu queria eu conseguia comprar, dizimando,
fazendo jornal, e eu vivi umas coisas, irmãos, sobrenaturais. Eu lembro que às vezes eu estava no trabalho, dava aquela apertinha na televisão, eu falava, vai que vontade de comer um bis. Faz tanto tempo que eu não como um bis. Aí eu chegava em casa, irmão, estava lá o saquinho de mercado, eu ia abrir, minha mãe tinha comprado bis. Aleluia! Deus cuida daqueles que se envolvem com a obra dele. Quando lançou aqueles sapatinhos que usava sem meia, pequenininhos, eu queria ter, mas não dava, o dinheiro era meio que apertadinho. Eu falava, meu aniversário, vou pedir para eu comprar. Aí eu vou. Eu chegava em casa, alguns dias depois, minha mãe tinha comprado 2 pares de sapato que eu queria. Irmãos, Deus cuida de quem se envolve na obra. Deus cuida. E isso, irmãos, não é enriquecimento material, de forma alguma. A gente não faz barganha com Deus. Mas é você perceber como a sua fé é enriquecida, porque você começa a ver Deus nas mínimas coisas. É a providência no deserto. Você está lá num momento de prova, de aprendizado, mas você sabe que a qualquer momento o maná vai vir do céu e Deus vai suprir você daquilo que você necessita. Então você quer viver provisão, você quer começar a perceber Deus nas mínimas coisas da sua vida, não feche o seu coração nem o seu rosto, de forma alguma, invista na obra de Deus. Cada um deve dar a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não por tristeza e nem por obrigação. Irmãos, ao trazer seu dízimo na igreja, e é muito importante, meus irmãos, crie o hábito de serem dizimistas. É importante os irmãos dizimarem. Às vezes a gente tem um pensamento meio estranho na Assembleia de Deus, e lá no Esmeraldino passavam por isso, até que ensinei os irmãos, né? Às vezes o irmão naquele mês não vai conseguir dar o dízimo certinho. E o que é o dízimo certinho? É a 10ª parte do seu rendimento líquido, não do bruto, é do líquido, é a 10ª parte. E daí ele conseguiria dar 90% dos 10%. Então se o dízimo fosse 100, ele conseguiria dar 90%. Mas porque não vai dar 100, ele não desvia e gasta aquele 90% com besteira. Por quê? Ah, não, porque seguir a Bíblia certinho tem. Mas Deus sabe que às vezes o mês aperta. Deus é conhecedor. Se apertou, o que você vai fazer? Você vai dizimar o máximo que você puder ter. E se Deus te dá essa graça, você resolve no mês seguinte. Simples assim. Agora tem irmãos porque não consegue dar 10%, não dá nada. Irmãos, é uma mesquinharia. Não, mas eu quero servir a Deus direitinho. Mentira. Você quer usar o seu dinheiro do jeito que você acha melhor. Porque se você realmente quisesse aplicar o reino, você dava simbolicamente na quantia. Então a gente tem que perder um pouco dessa religiosidade toda. Deus não é menino. Deus sabe o que falta na sua casa. Deus conhece você. Deus entende se o mês apertou. Agora, é incompreensível pela doutrina bíblica, uma vez que nada que temos é nosso, a gente não se envolver de alguma forma com uma contribuição peculiar da igreja. Então, quando você trouxer o seu dízimo, você deve trazer. Quando você trouxer a sua oferta, que é diferente de dízimo, você deve trazer. Existem 2 coisas aqui. A primeira, não faça isso com tristeza. Eu vou dar aqui os meus 50 reais, isso meu dízimo, mas vai me faltar, eu não vou conseguir comprar aquela minha sandália já. Segura o dinheiro com você, irmão. Nem traz. Nem traz. Pelo amor de Deus. Não desagrada o Senhor, não. Porque não podemos ofertar com tristeza. Oferta tem que ser com alegria. Porque Deus deu emprego. Deus deu a saúde. Deus deu a vida. Você não está fazendo favor para Deus. O dinheiro é dele. Tudo que você tem é dele. Você vai trazer com alegria. Senhor, obrigado porque esse mês eu trabalhei. Obrigado, Pai, porque eu consegui pagar as contas. Obrigado, Pai, porque não faltou do sustento na minha vida. Obrigado. A oferta tem que ser adoração, não a mim. É a gratidão. E nem por obrigação. O dízimo, senão o pastor vai pegar no meu pé.
É natural que a nossa vida espiritual define. Porque a gente começa então a dizer que nós não acreditamos que Ele cuida da gente. Não vai fazer falta, irmão. Tenha certeza disso. Não vai fazer falta. Porque Deus vai me ensinar a viver com o que fica para você administrar. E você vai perceber que a sua vida espiritual vai enriquecer a cada vez mais. Vai começar a multiplicar as coisas em casa. O gás dura mais, o arroz dura mais. Deus começa a se envolver nas nossas coisas. Então não faça nem com tristeza e nem por obrigação, mas com alegria. Traga com alegria, Senhor, obrigado. Eu estou lhe devolvendo o que é seu, Senhor. Não é meu, é seu. Eu estou lhe devolvendo o que o Senhor me deu. Aleluia! E se o Senhor precisar, eu faço mais, porque tudo que ficou comigo aqui hoje, com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Quantos querem ser amados por Deus aqui? Com alegria. Sem lamento. Ah, pastor, mas eu não consigo. Não sobra. Você está enroscado nessa área. Proponha fazer gratuitamente. Talvez eu tenha irmãos aqui que não estão dizimando. Firme o propósito de dar R$50 esse mês aqui de dízimo. E fala, Senhor, eu estou ouvindo a orientação bíblica que o teu servo está fazendo. E eu vou começar com uma quantia, não é o dízimo total, mas eu não vou ficar sem fazer. Você vai perceber como é que sua vida é diferente. Quando você vê, você já vai estar dando dízimo, ofertando, ajudando com a reforma da igreja e o dinheiro na carteira, porque Deus vai cuidar de você. Então, não fique sem dizimar. Ah, pastor, não tem mesada, só não tem salário. Dá o dízimo da mesada. Aprenda desde pequeno a valorizar, porque até a mesada que você ganhou foi Deus que te deu. Aprenda a valorizar isso. Aprenda. Para que quando você tem o seu sogro, você já saiba administrar desde pequenininho. A minha filha não já pede dinheiro para mim, vocês acreditam nisso? Ela estava na escola dominical, lá com a irmã Terezinha no domingo. A Terezinha tirou a oferta. E ela, entrei lá e ela falou, papai, tem dinheirinho? Mas para quê, filha? Eu estou de oferta. Não tem um realzinho para ela. Hoje estava saindo e minha esposa viu. E ela pediu, irmãos. Papai, dinheiro para mim, para dar na igreja. Então, desde pequeno, a gente ensina os nossos filhos a valorizar os assuntos do reino. Hoje, por conta dos excessos cometidos por Universal, Mundial, Poder de Deus e outras igrejas, que nem são igrejas, são seitas. Se a gente analisar legitimamente suas crenças, são seitas, não são igrejas. Não tem as marcas de uma verdadeira igreja. Então, os crentes que são instruídos na palavra começaram a fechar o mão. Não, porque hoje em dia falar que a igreja está tudo, não é? Outra igreja falar. Meus irmãos, é um assunto bíblico, solidamente registrado nas Escrituras. E nós precisamos ensinar o povo a isso aí. Então, tenha certeza, você está na igreja séria. Não queremos o seu dinheiro, mas sabemos que se você usar o poder, você vai ser abençoado. Se você quiser conhecer as finanças da igreja, está aqui o William Wagner, tesoureiro, procure ele. Está tudo ali registradinho, tudo assinado, tudo listado, você tem acesso. Quer saber algo mais? Vai no tempo central, tudo com transparência, irmãos. Não estamos fazendo nada escondido, não precisamos disso. Então tenha certeza, aqui o seu dinheiro é investido. Aqui você está com a sua oferta, mantendo igrejas que nem são aqui nossas, abertas, pagando aluguel de salões, porque tem pessoas ali pregando a palavra de Deus. Então não deixe de ofertar, não deixe de trazer essa oferta para ele de Deus. Versículo 8: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazer todo tipo de boas obras. E vamos duas verdades aqui no verso 8. Primeiro, Deus pode nos dar mais do que nós necessitamos. Irmãos, Deus não nos dá luxos. Deus não nos dá nada que é supérfluo. Deus prometeu o necessário. Então, arrozinho, feijão, o bifinho da granja, não é faltar. Ah, pastor, eu quero comer filé mignon todo dia. Trabalha então, meu filho, em nome de Jesus Cristo. Vai trabalhar, vai se esforçar, faz hora extra. Ah, mas meu sonho é andar no Honda CR-V,
eu vou orar para Deus. Não. Deus já pode providenciar para você um veículo qualquer que atenda a sua necessidade. Se for possível, você pega ele para a glória a Deus. Você quer algo mais, que já não é necessário, é o supérfluo, adicional? Se esforce. Trabalhe. Deus promete o necessário. Vai suprir. Se crê nisso, pode glorificar alguma coisa do Senhor Jesus? O necessário vai vir. Se não vier pelo trabalho, Deus vai usar alguém para complementar com você, como eu já vi ele fazendo, como a minha vida já fez. Só que existem situações, o Paulo vê isso aqui, que Deus pode dar até mais do que o necessário. E Deus dá. Quantos aqui tem visto que Deus dá mais do que o necessário? Glorifique o nome do Senhor Jesus. Deus tem dado. Mas por que Ele tem dado mais do que o necessário? É para você esbanjar? Não. É para quando a obra necessitar, você ter a disposição para ajudar a igreja do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, esteja atento. Sobrou um mês, glória a Deus. Sobrou 2, glória a Deus. Sobrou 3. Talvez alguma coisa que necessitamos da igreja. Aplica. Eu quero ajudar o pastor com tal coisa. Traz. Não vai fazer mal, porque Deus vai me dar mais para você depois. Quanto mais você aplicar o seu coração na obra, mais Deus vai abençoar você, porque Ele vai saber que você administra bem aquilo que Ele tem dado para você. Amém? Verso 9. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Deus é generoso conosco. Nós merecemos alguma coisa dele? Na dica de nada, mas Ele tem nos sustentado com tudo. Hoje eu falei com minha irmã, ela falando que estava vivendo assim milagres. Eu falei, Senhor, não tem nada, mas a coisa chega na minha mão incrível. E eu lembrei de um verso que eu ensinei para vocês algumas terças atrás. Paulo disse a nosso respeito: nada temos, mas possui tudo. Você pode não ter nada aqui, mas você já possui tudo do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Já tem tudo. Verso 10. E Deus, que dá semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Irmãos, esse versículo 10 é, na minha opinião, o mais importante do capítulo. Há duas afirmações de Paulo aqui poderosas. A primeira, Deus nos dá a semente para semear e nos dá o pão para comer. O que Paulo quer dizer? O que é a semente para semear? É aquilo que nós aplicamos no reino de Deus. É a oportunidade que Ele nos dá de colocarmos o que Ele nos deu, os nossos recursos materiais, a serviço do reino. Por que Ele usa a figura da semente? Por conta da lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. É um texto bíblico. E Ele também dá pão para comer. O que é o pão aqui? É a provisão da necessidade humana. Você que está aqui, você recebe de Deus essas duas coisas. A primeira, a semente para semear. Deus lhe dará condições de investir no reino dele. Deus lhe dará condições de aplicar os seus recursos materiais a serviço do reino. É o próprio Deus que dá a semente para você. E além disso, Ele vai dar o pão que é necessário. Ele te dá a chance de viver uma vida digna e também fazer algo em prol do reino dele. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? O necessário não vai faltar se você viver de acordo com a palavra dele. Se você for um trabalhador honesto, dedicado, que acorda no horário, que serve a Deus, que é fiel a Deus, o necessário não vai faltar, meu irmão. Tenha certeza disso. Você vai conseguir pagar aquele carnê que está atrasado. Você vai conseguir colocar comida na mesa, aleluia. Você vai conseguir dar um estudo para os seus filhos, aleluia. Você vai conseguir fazer aquela faculdade, aquele curso que você quer fazer, que é necessário. Deus vai lhe dar essa condição, aleluia. Porque Ele nos dá isso para que nós servirmos a Ele. E junto com isso,
vai ter semente também. Já tem semente esse mês que você podia aplicar com ele? Já tem semente. Se você procurar, você vai encontrar. Pastor, achei R$1 de semente. Traz para a igreja. Pastor, achei R$5 no final do meu mês aqui. Traz. Por quê? Ele te dá semente para você semear. E o que ele faz? Está escrito aqui. Ele também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Para cada necessidade que surge na igreja, Deus providencia para a membresia as condições de suprir essa necessidade. Essa reforma aqui, meus irmãos, está sendo esse versículo aqui. Irmão, não ficou barato isso aqui não. Né, irmão? Estou pagando até janeiro, viu? Até janeiro tem parcelinha caindo. Essa semana que passou, eu paguei 428 de parcela desse complicado. Mas Deus já tinha mandado, porque Ele é fiel. Deus é o dono do ouro da prata. E aonde está o ouro da prata? Com a igreja. Deus já tinha mandado. Então, quando surge um desafio na igreja, Deus usa vocês. E Ele próprio dá semente para vocês investirem. E o que Ele faz além disso? Ele fará com que elas cresçam essas sementes, e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Deus faz a contribuição da igreja multiplicar para os propósitos dele. Quantos irmãos aqui têm vivido isso? Chega no final do mês e multiplicou. Sobrou arroz, sobrou feijão, ainda tem carne no congelador. E você não acredita, meu Deus, mas como isso aqui está aqui? É porque Deus está me dando a colheita, porque você deve ser fiel. Seja fiel a Ele. Aleluia. Verso 11. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Irmãos, essa riqueza aqui não é riqueza como nós conhecemos. Quando a gente fala de riqueza, a gente pensa em Eike Batista, não é? Já em fortuna. Essa riqueza que Paulo fala aqui diz respeito à prosperidade, que é a ausência de necessidade. Então a igreja, ela é próspera, no sentido de que, se você observar, a igreja tem poucas necessidades. Deus supre os irmãos. Aqueles irmãos que são menos favorecidos, a assistência social da igreja manda a cesta básica. Então Deus tem suprido a sua igreja. Aqui, meus irmãos, é todo mundo rico. Ninguém aqui está retirando nada de lixo para comer. Ninguém aqui, meus irmãos, está passando um dia sem colocar nada na boca. Se está, é porque não comunicou aos santos. Porque se comunicar, a igreja se mobiliza para ajudar, porque esse amor está no nosso coração. Então aqui, meus irmãos, as necessidades têm sido supridas para a glória do nome do Senhor. Nesse sentido, nós somos ricos, estamos sendo enriquecidos pelo Senhor. E por que Ele faz isso? Para que a gente possa continuar dando com generosidade. E o que acontece? Agora eu vou ler até o final, e nós vamos observar os 4 benefícios que existem quando a igreja aplica o seu coração no reino de Deus e na generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glórias a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Nesse trecho, nós vamos ver os 4 benefícios que uma igreja generosa, dedicada no reino, promove. Primeiro, a generosidade da igreja supre a necessidade dos irmãos. É o que Paulo fala assim: olha, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando.
necessidades são supridas. Assim que eu cheguei no tempo, pastor Aguinaldo, que é o líder da assistência social da igreja, tem muita gente nova aqui, graças a Deus, né? Aguinaldo, fique de pé, por favor. Esse irmão aqui, vice-dirigente da igreja, pastor dessa igreja também, que cuida da assistência social, juntamente com a Maru, sua esposa. Fique de pé, mano, ninguém te conhece aqui. Isso, olha só que casal bonito, né? Louvado seja Deus. Assim que eu cheguei, ele já me deu agora, pastor, entregamos 3 cestas básicas. E eu glorifiquei a Deus, porque uma igreja generosa supre as necessidades. Aleluia. Não há necessidade no meio de nós, porque Deus tem abençoado essa igreja com um coração generoso. Mas pastor, eu não tenho feito nada ainda. Começa a fazer. Por enquanto eu só consigo sustentá-los da casa e ajudá-los. Mas se nós todos trabalharmos, tem muita gente no entorno que precisa de ajuda, e nós vamos poder ajudar também. Então uma igreja generosa supre as necessidades. Uma igreja generosa, meus irmãos, também faz com que Deus seja glorificado, faz com que as pessoas agradeçam a Deus. Está escrito aqui, meus irmãos, olha que interessante, porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Olha que bênção! Eu, pela bondade de Deus, nunca passei por isso, e peço a Deus para nunca passar, que é a necessidade material. Mas eu sei o que é você chegar com uma cesta, uma família que está necessitada, e você vê lá que está correndo, a pessoa levantando a mão pobre e falando, graças a Deus, a ajuda chegou. Então, quando a gente é generoso, as pessoas agradecem a Deus, mãos são levantadas em gratidão, palavras de adoração são liberadas para o céu, porque através do amor da igreja, pessoas são socorridas, pessoas são sustentadas, pessoas são animadas em tempo de tribulação. Então as pessoas rendem graças a Deus por isso. Aleluia. A generosidade leva à adoração. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? A generosidade também glorifica a Deus. Está escrito: eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo. Irmão, ser generoso é mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a generosidade é uma forma pura de adoração. Irmãos, adoração não é música, não confunda, pelo amor de Deus. Adoração é vida consagrada no altar, é vida de obediência à palavra de Deus, é vida santa e separada. E uma das maneiras da vida está no altar, é quando a minha mão está pronta para ajudar a minha vida. Então, quando a igreja é generosa, Deus é glorificado na vida da igreja. Aleluia! Oh, glória a Deus! Que o Espírito Santo, meus irmãos, venha movimentando o nosso coração em direção à generosidade, em nome do Senhor Jesus. Que o coração generoso da igreja venha transbordar aqui em nossa comunidade. Nós vamos ter muito para ajudar bastante, nós vamos ter muito para fazer bastante e levarmos o reino de Deus para quem necessita. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a generosidade também produz intercessão. Verso 14: e eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado. O Aguinaldo não viu isso, mas de cada casa que ele saiu, os irmãos olharam para o céu. Oh, Senhor, abençoa o pastor Aguinaldo que não esqueceu da gente. Então a generosidade gera intercessão. As pessoas socorridas sentem carinho por nós e oram por nós, e oram pela igreja. Quanto mais a gente ajuda, mais intercessão e mais a bênção de Deus é derramada na igreja. Paulo termina esse capítulo com um versículo muito maravilhoso.
As traduções mais antigas dizem graças a Deus por seu dom inefável. A nova tradução da linguagem de hoje, que eu tenho usado nesses estudiosos, diz assim: agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá. Um presente que palavras não podem escrever. Que presente é esse? Que dom inefável é esse? O que significa isso? É a possibilidade de estarmos unidos com Ele e sermos a continuidade do ministério de Jesus Cristo. Deus te deu o maior presente que existe, a possibilidade de ser o corpo de Cristo na face da terra, de continuar fazendo o que Jesus Cristo fez. Por isso, não negue o abraço, não segure uma palavra de encorajamento e nem de exortação. Não deixe de ajudar, não deixe de estender a mão, não deixe de socorrer quem necessita, porque quando a gente deixa de fazer, a gente tem pedido Jesus de fazer. Então, fortaleça os joelhos que estão fracos em nome do Senhor Jesus. Levante os caídos em nome do Senhor Jesus Cristo. Cure os doentes em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja você o que Jesus seria se estivesse entre nós fisicamente. Dessa maneira, Deus vai fazer a nossa espiritualidade crescer cada vez mais, até que a gente alcance a estatura de varão perfeito. Fique de pé em nome de Deus.